Olá, muito boa tarde. O Natal deste ano acontece com a abertura da porta para o jubileu marcado pelo tema da esperança. Foi em torno dessa temática que o Patriarca de Lisboa escreveu a sua carta pastoral, a primeira carta pastoral dirigida à Diocese, e que é o nosso ponto de partida para a conversa que temos hoje com Dom Rui Valério, que cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa 70x7. Vamos, de facto, percorrer um pouco dessa carta pastoral que escreveu. Antes, gostava de lhe perguntar, tem a equipa episcopal, o número de bispos auxiliares já que pretendia, está, enfim, equipa formada para o trabalho agora em todas as frentes? É verdade, é um dos sinais da esperança que nós temos a apresentar e uma das razões do nosso louvor e agradecimento ao Senhor é que, finalmente, a equipa está constituída, está formada e, portanto, devemos agradecer, antes de mais, a Deus Nosso Senhor, mas também ao Papa Francisco, que teve essa atenção para com Lisboa, que foi não vou dizer curto, mas num relativamente curto espaço de tempo, de ter atendido à necessidade e à urgência de ter uma equipa episcopal formada. Em diferentes perfis dos próprios bispos auxiliares, no caso, não é? Porque tem que ser assim. Ou seja, Lisboa é uma realidade muito pluriforme, em que tem, basta dizer isto, em que tem muito acentuadamente tanto a dimensão urbana, citadina, como a dimensão rural. Depois, tem uma forte preponderância da dimensão académica. Alberga em si, o território da nossa diocese, uma série de universidades. Por outro lado, é uma região onde a indústria é muito forte e muito presente. Está também presente e cada vez com uma acentuação e uma técnica crescente e crescida, a dimensão da tecnologia, da inteligência artificial, a própria realidade militar. É no território que corresponde ao Patriarcado de Lisboa que existem significativas e importantes unidades, seja das Forças Armadas, seja das Forças de Segurança. É de Lisboa que existe, enfim, o próprio poder, a sede do poder legislativo, do poder executivo, dos órgãos de soberania. Ora, tudo isto faz com que haja uma dimensão pluriforme daquilo que é a realidade da Diocese, à qual é necessário responder, à qual é necessário estar presente. E, para não referir toda a dimensão da saúde, com os grandes hospitais nacionais aqui presentes, toda a dimensão da justiça, enfim, podíamos quase que dizer que não há setor da vida que não tenha uma forte e central presença aqui em Lisboa. E já vamos a alguns desses setores, porque de facto merecem também uma análise de cuidado. Antes gostava de partir dessa afirmação que tem na Carta Pastoral, que referi, quando diz que o principal capital humanitário que hoje a Igreja pode oferecer é a esperança. É uma afirmação que, por certo, comungamos, também eu comungo dela, mas diante de uma sociedade que está necessitada de, enfim, de bens muito concretos, de necessidades muito específicas, será que a sociedade de Lisboeta, os lisboetas, ficam de coração cheio com esta afirmação? A esperança é, antes de mais, uma perspectiva de vida. A esperança é olhar, e vou usar a sua linguagem, a sua terminologia, é olhar para uma mesa que está carente, uma mesa que está pobremente caracterizada e, no entanto, descobrir nessa pobreza rasgos de uma nova vida, de novos horizontes, de um novo futuro, de um novo tempo, de uma nova história. Para isso é preciso uma matriz crente, Para cristã, isso é necessário uma luz que nos ilumine e que nos inspire. Porque eu, quando olho para o episódio, e para estar sempre à pergunta que me fez, eu quando olho para o episódio onde Jesus, num dia que declina ao fim da tarde e tem à sua volta uma multidão imensa que necessita de comer, repare que aquilo que se tem
são 5 pães e 2 peixes. A esperança é olhar para aqueles 5 pães e para aqueles 2 peixes, como faz Jesus, e dizer: partilhai. Da esperança, ou seja, da esperança surge uma atitude de envolvimento, uma atitude de partilha, uma atitude de empenho na história, uma atitude de justiça. Tão própria também deste tempo do Natal, não é? Por isso é que eu digo que a esperança é, antes de mais, uma perspectiva, mas uma perspectiva de atuação. Não é um piedoso desejo, mas a esperança obriga-me a uma mobilização de atuar. E, portanto, um exemplo que eu referi, ele poderia ser agora transversal a tudo o resto. Na Carta Pastoral aponta precisamente o Natal também como o acontecimento de origem dessa esperança, mas perguntava-lhe como é que é possível, por exemplo, afirmarmos convictamente essa esperança diante da instabilidade política que vemos agora acontecer, sobretudo na Madeira, vimos acontecer no Parlamento Português com equilíbrios constantes, comemorar os 50 anos do 25 de Abril neste clima de alguma instabilidade política, é, na sua opinião, um sinal de maturidade? Eu não diria, vamos por partes à sua pergunta, eu não diria que nós estamos num momento de instabilidade política. Enfim, pelo menos acordos parlamentares que obrigam Mas isso a faz negociação. parte, desculpe-me uma expressão, isso faz parte do jogo democrático. Mal seria aquela democracia onde não houvesse um pró e um contra. Mal seria essa democracia. Aquilo que nós estamos a verificar, em termos políticos, é parte integrante de uma democracia amadurecida, uma democracia, eu reconheço, nem sempre linear, que teve o seu sofrimento, como todos os partos têm, mas que hoje é ela própria, e com o 25 de Abril evocado, é ela própria fatores de esperança para a nossa sociedade. Porque hoje todos nós reconhecemos que, não obstante as antíteses da história que têm acontecido ao longo da nossa história, seja passada, seja recente, a verdade é que ela constitui ali uma rampa de lançamento, um motor de arranque para aquilo que, enfim, é a nossa vida do dia-a-dia. Foi uma opção certa, deixe-me perguntar assim diretamente, foi uma opção certa comemorar também o 25 de Novembro? Eu acho que a nossa história tem que... A história é acontecimentos, são realidades temporais e espaciais que acontecem protagonizadas por determinadas pessoas. A história, olhar para a história e, como é que eu ia dizer, separar um acontecimento do outro, eu acho que esse é que é o erro. Porque é verdade que há momentos referenciais para determinadas decisões que levam a cabo determinados projetos. Mas também é verdade que nós nunca podemos e não devemos perder de vista o todo de qualquer projeto. E o todo de qualquer projeto, por vezes, obriga-me a olhar à sua tese, à sua antítese, para encontrar uma verdadeira síntese. Eu, portanto, tenho, em relação à compreensão da história, uma visão muito à la Hegel, ou seja, que quando ele nos diz que todos os acontecimentos da história, no fundo, se pertencem reciprocamente. Porque os valores que eu vi inspirarem o 25 de Abril, que eu vi ou que eu senti, sim, inspiradores do 25 de Abril, foram os valores que eu vi inspiradores do 25 de Novembro. São os mesmos que eu vi inspiradores de outras datas da nossa história. E é precisamente nessa leitura também que lhe pedia o comentário a situações de greve, por exemplo, dos bombeiros, que foi particularmente, enfim, visível, do INEM, com consequências, infelizmente, que, enfim, levaram a vida de alguns cidadãos, e agora também da higiene urbana, que pode afetar estes dias do Natal. Como articular, de facto, direitos que são da democracia com a estabilidade social que também é requerida? Bem, antes de mais, eu gostaria aqui de esclarecer que, portanto, o meu pai, toda a gente o sabe, era camionista, a minha mãe chamava-se na altura trabalhadora doméstica, eu próprio, durante as férias grandes, que tinham 3 meses, trabalhava nas fábricas da minha terra, no Concelho de Orém, e, portanto, em relação à greve,
há que dizer que, de facto, é uma conquista civilizacional de sociedades solidamente estruturadas, é uma forma que os trabalhadores têm ao seu alcance para a afirmação dos seus direitos, para a salvaguarda dos mesmos. Mas, dito isto, também sou de acordo, também sou da opinião que admito que ela possa ser profundamente contestada, que é necessário haver aqui um elo de salvaguarda dos direitos de quem tem direito a um determinado serviço. Ou seja, neste deve haver conflito de direitos, é necessário fazer uma reflexão para nos questionar como, em última análise, a afirmação legítima de uma pretensão no respeito de um direito não esteja a atropelar direitos de terceiros. Eu não sei como é que isso será resolvido e certamente os entendidos na área da sociologia, da economia, da ética o saberão. No entanto, eu chamo a minha atenção, eu gostaria apenas de colocar as minhas palavras e de dar uma resposta neste sentido e neste patamar. Quer dizer, que a legítima afirmação e luta por um direito não vá atropelar direitos de terceiros, quando esses terceiros, porventura, são sempre o elo fraco da equação social. Sobre a saúde, as greves, o fecho de maternidades, enfim, que recorrente, faz com que seja difícil nascer em Portugal? Eu creio que não. Eu creio que a crise da natalidade terá, porventura, outras razões, que não aquelas que referiu das maternidades ou das não maternidades. Do fecho das maternidades, sim. Sim. Eu creio que as causas serão outras, são muito complexas. Estar a enumerar 3 ou 4 poderia pecar por defeito, porque há mais. Mas é uma situação que causa apreensão. É uma situação que causa apreensão, causa dor, obviamente, porque quando nós estamos a falar de crise de natalidade, nós estamos a falar de como uma sociedade, um país está a comprometer no seu futuro. E por isso é com tristeza, é mesmo genuíno, enfim, a minha dor quando verificamos que as nossas sociedades estão cada vez mais reduzidas e diminuídas naquilo que são as taxas dos nascimentos. Estamos a acolher muitos imigrantes, assim deve continuar a acontecer. Que regulamentação é necessário ter neste setor, na sua opinião? E analisando também, ligando com este problema, por exemplo, o turismo de saúde que se fala ou o acesso ao Sistema Nacional de Saúde por parte da população migrante. Eu vou dizer 2 coisas que, na minha perspectiva, são óbvias e são evidentes, nomeadamente quando nós procedemos a um discernimento iluminado exatamente pela palavra e pela mensagem daquele menino que é o próprio Filho de Deus e que nos veio visitar. Em primeiro lugar, o ser humano é um valor em si. O ser humano é detentor de uma dignidade que nós todos devemos respeitar, devemos salvaguardar, devemos defender. Em consequência disso, se a afirmação da dignidade, dessa dignidade, implica para o próprio a necessidade de deixar a sua terra, deixar a sua família, deixar a sua gente, para se lançar numa aventura que para o próprio é completamente desconhecida, como é o caso do migrante. Hoje é quem chega, no passado foi os portugueses que viveram essa vicissitude ou essa aventura. Quando nós verificamos que ser migrante, mais do que ser a expressão de um gosto, é a expressão de uma necessidade, então eu digo, vamos com calma. Vamos com calma na maneira como tratamos esta questão recorrendo a números.
Em segundo lugar, creio também que é um grande desafio para nós, como sociedade portuguesa, que saibamos fazer dos migrantes, e eu agora vou ser ponderado na palavra que uso, que saibamos fazer de homens e mulheres que são migrantes não um problema, não uma ameaça, mas um trunfo, uma oportunidade. Afinal de contas, nós somos uma sociedade, nós somos um país com tantos séculos de história. Já vivemos tanto, e eu diria quase que já vivemos tudo. E por isso, também para esta questão da migração, nós vamos encontrar, estou certo disso, nós vamos encontrar uma solução em que ao mesmo tempo se afirmem estes dois valores. Por um lado, estamos a promover a dignidade de quem chega. Não estamos a pôr em causa a sua condição de ser humano. E por outro lado, estamos a fazer com que para o país este migrante seja realmente um contributo, seja um fator positivo, seja um fator de progresso. Mas isso... Que solução? Pergunto. Sim. Eu creio, quer dizer, aqui mais do que eu creio, eu espero que as pessoas que se entendem destes fenómenos sociais se empenhem para rapidamente resolverem esta questão. Estou em crer, isto é o que eu creio, que a demora em encontrar uma solução é apenas o resultado de um estudo, de uma análise que está a ser elaborada, à qual nós estamos todos atentos e a qual nós queremos ver surgir a todo momento. Mas na prática significa ter uma política de portas abertas, então criar algum tipo de regulamentação? Eu não vou ainda por aí, quer dizer, eu ainda não cheguei a esse ponto. Primeiro é necessário que todo o discurso e toda a opção que for feita, não sei qual é, não me vou particularizar, sim, mas que ela tenha em conta estes dois padrões, estes dois horizontes. Dignidade do ser humano e que o migrante seja uma oportunidade, uma possibilidade para o próprio Portugal. Uma questão a resolver a nível europeu e não só a nível nacional. Eu tenho dito Aliás, isso. há esse Pacto Europeu das Migrações. Eu tenho dito isso. O problema da migração, como outras questões que estão aí na ordem do dia, na análise social, alcançaram ou alcançam uma certa dimensão que já não são solucionáveis apenas com medidas locais ou nacionais, só com medidas da União Europeia. E a União Europeia tem a obrigação de fazer isso. Porquê? Porque o cidadão que hoje nós estamos a apelidar de migrante porque está aqui e que, enfim, estamos a elaborar toda esta panóplia de soluções para ir ao encontro dele, este migrante, daqui por 2 meses está em Paris, pode estar em Roma. E, portanto, a União Europeia não se pode desinteressar deste tema. Eu tenho dito isto tantas vezes, através da comunicação social, e eu penso que era hora realmente da União Europeia abordar este tema como um tema prioritário. Estou-me a recordar dos tumultos que aconteceram aqui em Lisboa, na região de Lisboa, no finais de outubro. Recebeu com surpresa, tomou conhecimento com surpresa desses tumultos? De certa forma, sim. Porque, bem, desde logo, somos uma sociedade, eu não vou dizer que é uma sociedade de grandes costumes, não vou dizer isso, mas nós somos uma sociedade onde é fácil chegar à fala, ao encontro com as instâncias que se desejam. E, portanto, foi com alguma surpresa que, enfim, eu ouvi e participei daquilo que estava a acontecer. Foi para mim também uma surpresa sabendo que Portugal é uma nação que acolhe bem e que integra bem. Quer dizer, esta questão de Portugal ser uma espécie de microcosmos ou de micromundo é uma coisa que já vem lá de trás, não é? Sempre fomos um país de emigração, um país que esteve presente e que esteve presente em muitas geografias, que recebeu pessoas de geografias diversas. E repare que nós sempre soubemos integrar e sempre soubemos acolher, não é? E hoje a realidade é um pouco diferente, obviamente, e por isso surgiram esses tumultos. São sinal de quê? Lamentos.
Talvez que sejam sinais de um certo mal-estar que existe no interior das pessoas. Pessoas que se sentem talvez injustiçadas por aquilo que estão a viver. Pessoas que talvez não se sintam devidamente escutadas naquilo que são as suas justas reivindicações e exigências. No entanto, eu sou muito esperançoso relativamente a isso, porque quando nós, enfim, visitamos os nossos bairros, quando nós vamos ao encontro das pessoas, nós verificamos que são pessoas que têm ali uma bondade genuína dentro delas. Falemos da Jornada Mundial da Juventude, muito brevemente, necessariamente, porque o nosso tempo já vai longo. Podemos falar de muitos frutos que acontecem, por certo, no percurso de cada jovem, de cada pessoa, mas gostava que deixasse aqui alguma informação, se é possível avançar, sobre a ajuda que pode resultar da Jornada Mundial da Juventude. Para quando o início do apoio a projetos concretos a partir do que foi o superávit da jornada? Portanto, a Fundação JMJ tem uma direção que é autónoma, tem uma autonomia total e absoluta, tem um presidente, que é o Sr. Dom Alexandre Palma. Tem também como referencial e como luz iluminadora e inspiradora e regulamentadora os estatutos, portanto, regulamentos, e os estatutos afirmam claramente duas coisas. Primeiro, afirmam várias, mas estas duas são aquelas que agora nos podemos sublinhar. Em primeiro lugar, de que a Fundação JMJ tem um caráter de apoiar, de auxiliar, projetos que cheguem, projetos que apareçam, projetos que serão apresentados e, em segundo lugar, que sejam projetos que se destinem fundamentalmente a dois destinatários bem específicos, que é os jovens e que é a infância. E dentro, portanto, desta dinâmica, a Fundação está apta, está a receber, está a acolher esses projetos, que fará depois uma análise, que fará depois o discernimento e que depois irá apoiá-los localmente, temporariamente, conforme aquilo que for acordado para que isso aconteça. Pedi-lhe um comentário também breve à situação de guerra internacional, seja na Ucrânia, na Terra Santa, enfim, noutras geografias do mundo, nomeadamente na Terra Santa. É um sinal de contradição em qualquer época, mas sobretudo nesta do Natal, no local onde nasceu o Príncipe da Paz, não é? Como disse o Papa Francisco na audiência geral ontem no Vaticano, uma guerra é sempre a derrota da humanidade. É o próprio ser humano que ali vem diminuído. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer, e aqui com alguma tristeza, como tanto na Ucrânia como no Médio Oriente são guerras que, de certa forma, são contra a natura, neste sentido, de que cilindraram completamente aqueles princípios e valores éticos, humanistas, que nós acreditávamos e pensávamos já estarem afirmados e estabelecidos indelevelmente, que eram indestrutíveis. Quando nós vemos inocentes, crianças, às vezes até doentes, a serem vítimas desta violência e desta guerra, nós ficamos arrepiados, passa a expressão. Em terceiro lugar, e para que não tenha este tom assim tão pessimista, eu creio que o Príncipe da Paz, quando surgiu precisamente em Belém, uma terra que neste momento que nós estamos a escutar-nos um ao outro, os seus habitantes são obrigados a escutar o estrondo dos mísseis e das bombas, eu creio que sim, é um sinal de contradição. E o ponto positivo, se é que me posso expressar assim, é que, olhando para o que ali acontece, nós, como humanidade, sabemos dizer não. Aquilo não. Aquilo é estrangeiro ao próprio ser humano. Aquilo não nos pertence. Nós não nos identificamos com aquilo. E, portanto, que seja realmente a partir da luz que irradia do presépio e do presépio de Belém, que nós saibamos, que nós sejamos capazes de dizer não à guerra, não à violência, ficar escandalizados por ela,
Sr. Dom Rui, agradeço-lhe esta conversa, este seu olhar também sobre o jubileu que aí vem, sobre o Natal, sobre também a nossa sociedade e os desafios que atravessa. Muito obrigado. Obrigado. Já agora faço tesouro desta oportunidade para a todos aqueles que nos acompanham desejar um santo e feliz Natal e um novo ano cheio de esperança como peregrinos. Santo e Feliz Natal também para o Sr. Dom Rui. Muito obrigado. Obrigado. O programa onde olhamos de facto a realidade na atualidade, os desafios que enfrenta, a partir da análise, do olhar e das perspectivas também aqui deixadas pelo Patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério. Desejo-lhe uma ótima tarde, Feliz Natal e até amanhã, se os quiser.